E aliando-se isso ao aumento do número de casos, a Eurocopa se tornou uma preocupação para as autoridades sanitárias da Europa. Pois é, Amadeu, Carnaval não teve, São Patrício não teve, viagem internacional não pode, as lojas fecham, os pubs não podem abrir, mas tem que ter futebol, né? E muita gente não entende isso. Então, a Eurocopa é o Campeonato Europeu de Futebol, que começou no dia 11 de junho, Amadeu, ele está sendo realizado em 11 países. Então, você imagina, 11 países. E hoje a Escócia divulgou o número de casos de Covid ligados à Eurocopa. A Escócia, que é um país pequeno, é um país aí que tem uma população de 5,5 milhões de habitantes, registrou registrou 2 mil casos de Covid-19 ligados aos Jogos da Eurocopa. Desses 2 mil casos, 1.300 foram em torcedores que foram para Londres para ver o jogo da Escócia contra a Inglaterra no último dia 18. E 400 casos foram de torcedores que estiveram no estádio de Wembley. Para aumentar a preocupação, a Inglaterra venceu ontem o jogo contra a Alemanha e agora vai disputar a quarta de final no próximo sábado contra a Ucrânia em Roma. O governo inglês, o governo britânico já pediu, várias autoridades fazem apelo aos ingleses para que fiquem em casa, torçam em casa, não viajem para a Itália. O governo italiano lembra que qualquer pessoa procedente do Reino Unido tem que ficar em quarentena durante 5 dias, ou seja, não dá mais tempo para cumprir quarentena, já que o jogo é no próximo sábado. O governo italiano diz que vai intensificar o controle nos aeroportos e no estádio e que os infratores vão ter uma multa pesada, enfrentar uma multa pesada e até o processo criminal. Quanto ao jogo do próximo sábado, são permitidas 16 mil pessoas, 16 mil torcedores no estádio, 68% dos ingressos já foram vendidos e 32% ficam destinados aos 2 países que vão disputar, ou seja, a Ucrânia e a Inglaterra. A Federação Inglesa de Futebol tranquiliza, dizendo que os 2.500 ingressos que têm direito ficarão disponíveis, serão vendidos apenas para os ingleses residentes na Itália. Mas vários líderes europeus, não é de hoje, já demonstram preocupação, principalmente com a semifinal e a final da Copa, que vão acontecer em Londres, na Inglaterra, e isso por causa da presença da variante Delta, que é a dominante na Inglaterra, é a dominante no Reino Unido. O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, já chamou a atenção da UEFA, ele acha que não é adequada a realização dos jogos na Inglaterra. A chanceler Angela Merkel também já pediu que não fosse realizado, ela disse que está bastante preocupada. O próprio primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, ele foi o primeiro a levantar a questão da realização dessa rodada, né, da semifinal e da final em Londres. O certo, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que todos os jogos serão realizados com segurança. Agora, Amadeu, quanto aos números da Covid hoje, o Reino Unido divulgou hoje mais de 26 mil casos de Covid-19. Isso em um dia, mais de 26 mil casos. Esse é o número diário, é o maior número diário desde 29 de janeiro. Olha aí o poder dessa Delta, Amadeu. Impressionante isso, né? Agora, a paixão não deixa de ser uma forma de loucura, né? Paixão? É, porque é o que não interessa se o cara mora na Suíça, na Alemanha, na Europa, na Argentina, no Brasil, no Peru, não. Você é apaixonado por um jogo, por um time, isso unifica os instintos e ações, né? Porque as cenas que nós já temos mostrado, Socorro, é de gente enlouquecida, que os ingleses são assim, né, Amadeu? desprezam os riscos à própria vida em nome disso aí. É uma forma de loucura, sim. E o governo permitindo a realização dos jogos em nome de dinheiro, Amadeu. É só dinheiro, é grana, é patrocínio. Se do lado do torcedor é instinto, paixão e loucura, dos governos e da FIFA e da UEFA é dinheiro, da Conmebol, enfim, CBF, é dinheiro. Vamos com atualizações do desabamento do prédio em Miami. Pois é, Amadeu, já são 6 dias, amanhã vai completar uma semana que o prédio de 12 andares desabou parcialmente em Surfside, que é uma cidade que fica bem perto de Miami,
E hoje, os bombeiros retiraram mais 4 corpos dos escombros, foram retirados nas últimas 12 horas. Agora são 16 mortos confirmados, 147 desaparecidos e 2 pessoas ainda hospitalizadas. As chances de encontrar sobreviventes estão cada vez menores, mas os bombeiros dizem que há sim esperanças, que ainda é uma operação de busca por sobreviventes. A causa do desabamento continua desconhecida, mas cada vez mais aparecem pistas. A última é a carta que foi enviada pelo presidente da Associação do Condomínio, enviada no último mês de abril para todos os moradores, alertando sobre os danos na estrutura e a necessidade de reparos urgentes. Amanhã, uma semana após o desabamento, o presidente americano Joe Biden, junto com a primeira-dama Jill Biden, eles vão visitar o prédio que desabou, vão também se encontrar com membros da equipe de resgate e também conversar com familiares das vítimas. Amadeu. Cientistas, estava vendo aqui, cientistas ingleses, fizeram estudos sobre paixão e razão e emoção, chegaram à conclusão de que a paixão obscurece o julgamento e a razão. É isso. É o que estamos vendo Tem um nesses tipo de paixão que é rápida, né, Amadeu? Torcedores paixão apaixonados. Assim, do coração, aquela coisa de relacionamento e a dois. Essa dura pouquinho, mas a de futebol... É um negócio mesmo pesado. E para fechar... Mas, Amadeu, culpa dos governos, como eu falei. Sim. A Irlanda iria sediar, mas o governo irlandês recuou, disse, não, infelizmente a gente não vai poder. Mas Brava Irlanda! Brava Irlanda! Não passarão, não passarão! É o país que tem as medidas mais rígidas, Amadeu. A gente tem sofrido bastante aqui, mas é por uma boa causa. Teresina News no Canadá. Olha, não brinca não, que é muito pior, Amadeu. Pelo 3º dia consecutivo, o Canadá bate recorde de calor. E sempre esse recorde que é batido é sempre na mesma cidade, que a gente já falou ontem, é o vilarejo de Lytton, que fica na Colômbia Britânica. Essa é a província já no Pacífico, já do lado oeste do Canadá. Eu acho que ontem eu falei leste, é do lado oeste. Então, essa que tem sempre temperaturas amenas, ontem o recorde foi de 49,6 graus, Amadeu, aí você não tem como, é calor para dedéu, 49,6 graus Celsius. A polícia de Vancouver, que é a maior cidade da província, diz que houve 230 mortes súbitas, ou seja, mortes repentinas, e isso desde a última sexta-feira. São 100 mortes, pelo menos 100 mortes repentinas a mais do que a média. A maioria foram idosos ou pessoas já com problemas de saúde, mas é possivelmente que o calor tenha sido um fator que contribuiu. Só os legistas vão determinar. Mas até o primeiro-ministro da província, John Horgan, já disse que o número de mortes relacionadas ao calor provavelmente será ainda maior. O motivo dessa temperatura extrema é o chamado de cúpula de calor, é chamado de cúpula de calor, que é em que uma alta pressão ou altas pressões prendem o ar quente sob a determinada região, por isso que fica esse calor insuportável. Olha, o gelo no topo das montanhas, que permanecia até no verão no Canadá, já está derretendo. As florestas estão secas, o que aumenta o risco de incêndios, e a população, que é acostumada com temperaturas amenas, as casas não são adaptadas para o calor, na verdade, as casas são adaptadas para reter o calor, não tem ar-condicionado, a população está sofrendo bastante, o estoque de ventiladores e de ar-condicionado portátil nas lojas, esse já foi, eles já venderam praticamente tudo. As cidades abriram centros de refrigeração, como a gente mostrou ontem também aqui no Agora. Essa onda de calor que castiga os Estados Unidos também, Amadeu, ainda no Canadá, o Canadá fechou escolas e também fechou alguns centros de vacinação que não tinham refrigeração. Onda de calor que também afeta o noroeste dos Estados Unidos. E agora a gente vai mostrar o oposto. Olha essa loucura que está o tempo. Ontem temos imagens aí do que aconteceu na França, na cidade de Plombières-les-Bains, que fica no norte da França. Foi uma tempestade fortíssima de granizo, pedras gigantes, foram 60 centímetros de granizo acumulados em pouco tempo.
E o que a gente vê aí são máquinas para retirar neve, né? Máquinas em ação, retirando neve, retirando gelo, em pleno verão, e os moradores também ajudando aí com paz. Amadeu. Loucura. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Vamos lá. Gente, agora eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo adora, viajar. É bom demais, não é? E pense comigo, a gente vê o pessoal do mundo inteiro sonhando em conhecer um pedacinho do Brasil. E nós, que moramos aqui, temos tudo isso ao nosso lado. A gente tem o Brasil inteirinho para conhecer. As belezas, os encantos, a natureza, a cultura, a gastronomia de cada região, tudo pertinho da gente. E o que não falta é opção para escolher. Tem turismo cultural, turismo de aventura,